Olá, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez, pela graça do Senhor, trazendo uma palavra. Hoje nós vamos ler um trecho em que um jovem rico se encontra com Jesus. Está em Mateus 19, do 16 ao 30. Vamos fazer essa leitura aqui e comentar algumas coisas. O título nessa tradução é O Jovem Rico, se encontra em Marcos 10, 17 a 31, também em Lucas 18, 18 a 30, mas eu vou ler agora em Mateus 19, 16. Algumas Bíblias falam um mancebo de qualidade. Eu não sei por que colocar esse título, porque nem Jesus fala que ele tinha alguma qualidade, nem o autor, nesse caso Mateus, fala de alguma qualidade dele. Ele que diz de si mesmo. Então, para mim, o melhor título seria O Jovem Rico, e não um mancebo de qualidade. Mas vamos ao texto. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não é bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos dar uma parada aqui sobre essa expressão idiomática. Jesus fala sobre quanto é difícil entrar o rico no reino de Deus. Ele compara com essa expressão idiomática. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que a gente entende é que Jesus estava falando numa linguagem, hoje a gente chamaria de hipérbole, é uma linguagem exagerada para mostrar que algo é muito difícil ou até impossível de se realizar. Só que alguns comentaristas querem tirar esse sentido dessa expressão idiomática e exagerada que Jesus usou com algumas redefinições. Por exemplo, alguns dizem que camelo não é o camelo animal, era uma corda náutica ou cabo que era muito grosso, que não passaria pelo fundo de uma agulha. Isso porque no original grego, a palavra cabo, que era camilos ou camilos, e camelo, também em grego, que era camelos ou camelos, são muito parecidas essas palavras, e aí eles sugerem que copistas ou tradutores teriam usado o termo cabo em vez de camelo, pela semelhança que há entre as duas palavras. Mas a gente percebe, justamente por serem diferentes, não são intercambiáveis. Ou seja, você não pode substituir uma pela outra. Jesus não estaria falando do cabo, dessa corda náutica. Outros dão uma outra sugestão para agulha. Alguns comentaristas dizem que quando os portões de Jerusalém estavam trancados, havia uma portinhola pela qual os pedestres poderiam entrar. Só que, pelo que você verifica, você pode pesquisar, essa teoria da agulha, como sendo essa passagem, veio séculos depois, não no tempo de Jesus. Então, Jesus não estaria também dizendo que a agulha seria essa passagem estreita pela qual um pedestre poderia passar e não um camelo, especialmente cheio de cargas. Tem gente que faz aquela elaboração e diz: não, nós temos que deixar nossas cargas, não dá para passar pelo fundo pela agulha. Mas isso é outra história. O que Jesus estava dizendo foi: não era o cabo, a corda náutica, nem era a portinhola,
nesses portões, que só veio depois dessa fala dele, séculos depois. Então Jesus estava realmente falando. O camelo animal passar pelo fundo de uma agulha de costura. Jesus faz esse exagero realmente. E você vai ver em Mateus 23, 24, quando Jesus diz: condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus estaria falando algo literal? Ou teria outro sentido para essas palavras? Claro que não. Jesus estava mostrando de forma exagerada o quanto aqueles líderes, fariseus e escribas, eles estavam falando com aquelas pessoas no capítulo 23, quando leu o capítulo 23, nessa seção das críticas de Jesus, eles estavam falando contra a hipocrisia daqueles homens, que estavam muito presos ao legalismo, sabe, ao cumprimento cego de algumas leis, inclusive leis que eles mesmos acrescentaram. E aí Jesus diz: vocês estão se preocupando com o que não é para se preocupar, em outras palavras. E ele diz: vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Então, é uma linguagem semelhante. Jesus está falando de forma exagerada para mostrar algo ali. E nesse contexto que nós acabamos de ler, com o jovem rico, falou para os discípulos o quão difícil é para quem confia nas riquezas. Não é o fato de ser rico. Jesus não está aqui dizendo, no texto, vamos voltar para o texto, no versículo 25, Mateus diz assim: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Vamos parar aqui também, porque muitos usam esse texto, eu acho que em parte é válido, porque Jesus não correu atrás do jovem para dizer: olha, não foi isso que eu quis dizer, venha, venha. Jesus não fez isso é fato. Mas uma coisa que a gente não pode deduzir é que este jovem rico estava perdido para sempre. Não podemos deduzir isso. Não podemos inferir isso por essa leitura. A gente pode imaginar, e eu não estou afirmando, mas dizendo que podemos imaginar que lá na frente ele pode ter se arrependido, pode ter se desapegado das suas riquezas, distribuído com os pobres. Então o que Jesus centraliza aqui nessa passagem não é salvação por obras, não é salvação por generosidade, porque você dá aos pobres e você entra no reino dos céus, mas ele aqui disse o seguinte, que Jesus quis dizer: você precisa se desapegar dessas riquezas. Lá numa carta de Paulo, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então o problema não é as riquezas, não é ter dinheiro, muito dinheiro. O problema é o apego. Então, também pensando numa ótica que era comum entre os judeus, e talvez isso também tenha movido o jovem rico, estou dizendo talvez, não estou afirmando, talvez ele tenha pensado, como era pensamento comum dos judeus: eu tenho essas propriedades porque sou favorecido por Deus. Eles são pobres porque não são favorecidos por Deus. Por que eu pegaria o que Deus me deu, me abençoou, para dar àqueles que foram desprezados e são pobres porque Deus os rejeitou? Porque é assim que eles pensavam. Para eles, quem era rico era abençoado por Deus. Quem era pobre era desprezado por Deus. Talvez por pecados deles, talvez por pecados dos pais, como também tinha essa crença. Então, talvez, eu estou dizendo talvez, o jovem rico não quis dividir o que ele tinha, porque ele pensava que eu tenho a bênção de Deus e, além do mais, eu conquistei. E o pobre é pobre porque não fez por merecer. São apenas hipóteses que eu estou levantando, são realmente inferências ou deduções, não estou afirmando como uma doutrina, mas o fato é, Jesus quis dizer ao jovem que ele precisava se desapegar, mas não é só de se desapegar. Não é só dizer assim: agora eu vou viver na pobreza. Não. Jesus queria que ele fizesse um bem para o seu semelhante. Então, isso faria parte de conceder a ele, como ele pergunta, né? Conceder a ele herdar a vida eterna. Porque tudo faz parte. Tudo é um conjunto de coisas. Uma coisa não anula a outra. Então, o que Jesus quis dizer com nessa passagem, nessa experiência, desse encontro do jovem rico, que vai lá e chama ele: bom mestre, e ele vai logo dizendo: só há um que é bom, que é Deus. O que é que você quer? E aí ele vem perguntando: Senhor, que bem farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus toca na ferida, porque mostra a ele
que se ele não está disposto a se desfazer, se desapegar, não adianta seguir Jesus. Primeiro, ele tinha que se desapegar, e então, como Jesus disse, então vem e segue-me. Certo? Vamos continuar a leitura? Do 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que receberemos? Parece até que Pedro estava fazendo uma pergunta interesseira, né? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros. Muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui a gente pode ver duas coisas, que eu também levanto aqui nessa leitura. Eles eram os primeiros. Ele e os demais discípulos eram os primeiros. Nós hoje, do nosso tempo, até o tempo do fim, somos derradeiros. Então Jesus mostra que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Isso é uma coisa. A outra coisa é, vamos voltar para o jovem? O jovem não aceitou essa palavra de Jesus logo quando ele falou. Quem sabe ele não seria um derradeiro depois? Quem é que pode dizer que ele não seria? Talvez ele e tantos outros que não aceitaram de primeira a palavra de Deus, a palavra de Cristo, poderia também vir a aceitar. Seriam derradeiros nessa conta que Jesus faz. Então, deixo essas duas coisas também para nossa reflexão, nosso pensamento. Mas no todo, qual a lição para nós? Deixar tudo o que for preciso para seguir a Jesus, sem nenhum apego a coisas materiais. E com a disposição de distribuir com quem tem menos do que nós temos. Essa é a lição aí. E com relação ao camelo pelo fundo da agulha, vocês já viram que Jesus estava apenas usando uma linguagem exagerada mesmo, uma expressão idiomática, para mostrar o quão difícil era para quem confia nas riquezas, quem se apega às suas riquezas, entrar no reino dos céus. E você? O que você vai fazer agora com essa informação? Vai continuar apegado às suas riquezas, sejam elas milionárias, sejam elas de pouco valor, mas que para você são importantes? Ou você vai estar disposto a se abdicar do que for preciso, negar a si mesmo, como era a tônica da mensagem de Jesus, era negar-nos a nós mesmos, e também distribuir com outros aquilo que você tem. Eu falei, inclusive, sobre isso em um outro vídeo que está já no canal, vocês podem acessar também, quando vai falar daqueles que querem ser ricos. O que é que Jesus espera de nós? O que é que Jesus espera de você? Eu espero que você reflita nessa passagem, que tenha aprendido algo, que tenha sido edificado em algo. Espero que você também edifique outras pessoas, não só compartilhando, né? Você pode indicar o canal, compartilhar com pessoas que gostam da palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que têm interesse, mas não só compartilhando o link. Você também falando com a sua boca, ou mandando até mensagens de texto, ou publicando nas suas redes sociais, também contribuir para a edificação de outras pessoas. Deixo nas suas mãos a reflexão e que Deus te abençoe em nome de Jesus.